Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. A respeito da paternidade como discipulado, talvez é algo que nós não costumamos ouvir. Primeiro, o que é paternidade e depois o que é discipulado. E como essas duas coisas caminham juntas ou poderiam caminhar juntas. Paternidade é a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como pai, de prover tudo o que é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento de uma criança, do seu filho, dos seus filhos. Não apenas prover aquilo que nós chamamos de bens materiais, mas prover questões emocionais, questões espirituais, prover tudo o que é necessário para o desenvolvimento integral do seu filho, da sua filha. Quando a gente pensa em paternidade, no Brasil, infelizmente, a presença do pai com os filhos tem diminuído a cada ano. Então, aquilo que já era ruim e triste tem se agravado cada dia mais. A gente compartilhou aqui na quinta-feira, durante a semana de oração, sobre um dos dados muito triste para nós, como igreja, que é o crescimento de registros de crianças em cartório cujo nome do pai não está mais sendo vinculado. Porque desde o nascimento já não se conta com a presença do pai, nem lá no processo de pré-natal, gestação, acompanhamento e muito menos na hora de registrar. Eu lembro de ouvir muito assim, olha, o pai serviu para duas coisas, para fazer e para registrar. Mas hoje, nem para registrar os pais estão servindo mais. E quando a gente vai para a igreja, nós estamos inseridos nessa realidade, onde possivelmente nas igrejas, o que já é um fato, né? Há muito mais presença de mulheres do que homens, e uma vez que há muito mais mulheres, há muito mais mães do que pais. E quando mães, na maioria dos casos, solo, sem a presença do pai. Mas não é porque nós temos essa realidade difícil que a gente não deve aprender como ser um pai conforme Deus espera que nós sejamos. E não é porque nós estamos nessa decadência a cada ano que os nossos jovens, os nossos adolescentes não devem aprender como ser pai quando for a vez deles melhorar esses dados no nosso país, assumindo o compromisso do início até a morte. Quando nós pensamos, então, aqui nas Escrituras, nós vemos justamente essa paternidade. Então, expliquei o que vem a ser paternidade e discipulado, mostrando como o pai ele deve acompanhar os seus filhos e não apenas dizer o que fazer ou apontar o caminho, mas ser participativo. E como cristãos, termos em Cristo Jesus um modelo de como discipular alguém e especialmente os nossos filhos. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui no texto que para desempenharmos então a paternidade com o fim de discipularmos os nossos filhos, nós o fazemos por meio de uma boa doutrina. Olha só, versículo 1 e 2. Ouve a instrução do pai
e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando a gente olha para a doutrina aqui, é justamente o que ele quer transmitir, os seus ensinamentos, aquilo que ele aprendeu. O problema é que, mesmo sendo cristãos, o que nós passamos para os nossos filhos nem sempre é uma boa doutrina. Muitas vezes, o que nós tendemos a passar para os nossos filhos é aquilo que é chamado de sabedoria popular, ou muitas vezes, sabedoria prática. A gente ensina para os nossos filhos o que dá certo, não o que propriamente é agradável ao Senhor, ou o que deveria ser feito, mesmo não dando certo. Porque não é uma questão de dar certo ou não, mas de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. E aqui, quando o pai aqui está exortando seus filhos, que no caso aqui do livro de Provérbios, Salomão trazendo orientação aos seus filhos, ou de modo geral às crianças, aos mais novos ali do seu tempo, ele vai dizer: estai atentos, porque eu vos dou uma boa doutrina. Essa boa doutrina, ela tem 12 lições, né? Ela começa lá no primeiro capítulo, tratando sobre os convites. Capítulo 2, os benefícios morais da sabedoria. Capítulo 3, os benefícios materiais da sabedoria. Capítulo 4, que nós estamos, como obter sabedoria. A continuação, a importância de manter-se afastado do caminho errado. A importância de não se desviar do caminho certo. Capítulo 4, versículo 20 a 27. No capítulo 5, nós temos a loucura do adultério e a sabedoria do casamento, como o pai vai ensinar aqui para o seu filho. Capítulo 6, os 3 tipos de pessoas inferiores, e ele vai mostrar quais são essas pessoas. O alto preço do adultério, capítulo 6. Capítulo 7, quais são as táticas de sedução daquela pessoa que quer desviar o jovem do caminho do Senhor. E no capítulo 9, o banquete da sabedoria e o banquete da loucura. Então, são 12 lições que esse pai vai trazer para os seus filhos ao longo aí desses 9 capítulos, mostrando como ele está interessado em transmitir aquilo que ele aprendeu do seu pai, de Davi. Davi, como pai, ele poderia ter trazido vários ensinamentos puramente da experiência que ele teve, corrigindo as falhas. Quando você cometer adultério, no caso lá, né, de Davi, meu filho, quando você cometer adultério, não faça como seu pai. Seu pai foi pego diante do Senhor. Não faça isso, faça desse jeito, aquele outro jeito, que aí você vai se safar. Não. Aqui nós vemos a mesma prática de Davi, no sentido de falar não o que eu posso falar de mim mesmo, mas o que eu posso falar a respeito do que eu tenho aprendido sobre Deus. Volta comigo lá no Salmo 34, verso 11, para nós percebermos como que o próprio Davi tem essa expressão, e que talvez por falar tanto aos seus filhos, Salomão pega e a repete no livro de Provérbios. Salmo 34, verso 11: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui, portanto, a boa doutrina não é a sua doutrina, mas é ensinar sobre o temor do Senhor. É ensinar o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Oferecer boa doutrina aos nossos filhos começa, portanto, dizendo quem é o Senhor, qual a sua vontade, o que agrada, o que desagrada a Ele. O versículo 1 mostra justamente quando ele diz: estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. E aqui é interessante porque à medida do momento que a palavra do Senhor passa a ser as suas palavras, aí a gente tem condição de dizer: o meu ensino. Porque o meu ensino vem do Senhor. Porque quando meu filho me ouvir falar: pai, você já vai falar do Deus, né? Sim, meu filho, vou falar. Vou falar de Deus. Não, mas é o que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para dizer é da parte do Senhor. Aqui, portanto, meus irmãos, a doutrina ou a instrução
não apenas ela é boa porque ela é selecionada, apurada à medida do tempo, mas porque ela vem do Senhor. E por vir do Senhor, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. O conteúdo da instrução, portanto, da sabedoria, é o que o pai transmite ao seu filho. A doutrina é a sabedoria da aliança. Como nós nos relacionamos com o Senhor? No que consiste o temor do Senhor? Em primeiro lugar, então, nós discipulamos os nossos filhos ensinando boa doutrina. Nossos filhos não podem esperar de nós um jeitinho, uma trapaça. Meu filho não pode ter seus problemas lá fora de casa e esperar que eu irei acobertá-lo. Ele não pode ver em mim essa brecha. Porque como pai, temente ao Senhor, que tenho Deus como meu pai, eu presto contas primeiro a Deus do que ao meu filho. E isso deve ficar claro para os nossos filhos, para que eles vejam em nós um modelo, então, a ser seguido. Porque às vezes acontece de que há problemas lá fora e eles vêm se refugiar em nós, porque nós sempre acobertamos, sempre apoiamos, sempre passamos a mão, sempre minimizamos o que é grave. E o que é grave, vai continuar grave. Você falando, ô meu filho, tadinho, foi injustiça com você, vai continuar sendo grave. Como cristãos, pais, o nosso compromisso primeiro é com o Senhor. As palavras da nossa boca não podem ser outra coisa a não ser palavras do Senhor para os nossos filhos. Porque um compromisso que nós fazemos ao apresentá-los diante da igreja, eu me comprometo diante da igreja a ensinar a palavra do Senhor aos meus filhos. Até que eles tenham condição de dizer, não quero mais, eu vou sair de casa, vou viver minha vida. Mas até esse ponto, meu filho, senta aqui, deixa eu te falar sobre a palavra do Senhor. Deixa eu falar sobre a boa doutrina. Ah, pai, mas os dias estão diferentes. Então deixa eu te falar como eram os dias bíblicos. Ah, pai, parece que era pior do que os dias de hoje, né? Pois é. Às vezes os nossos filhos têm uma visão distorcida da Bíblia por minha causa. Porque quando eu chego em casa, tudo que ele me apresenta, nossa, mas os dias de hoje está terrível. Nossa, mas isso eu nunca vi nos meus dias. Viu sim, talvez você não se lembra. E talvez o lugar que você vivia não teve isso. Mas, meus irmãos, tudo que acontece hoje já aconteceu e talvez pior nas épocas passadas. Hoje, porque a gente tem conhecimento. A gente sabe o que acontece em Palmeirópolis, o que acontece em Uberlândia, o que acontece em Tóquio, ao mesmo tempo. Antes não. Antes, até para saber se alguém nasceu ou morreu, era 4 meses. A gente tinha tempo para pensar no capim que está crescendo. Hoje não. Hoje a gente mal processa a informação, já chega outra. E nessa rapidez de informações, a gente se assusta com coisas que, infelizmente, são comuns desde o tempo de Adão e Eva, Abraão. E muitas vezes a gente coloca para os nossos filhos como se fosse do tempo deles. Coisa essa que não é. Coisa essa que não é. Então, até nisso, perceba como que a sabedoria de Deus, ela perpassa, seja qual for a cultura. Porque é sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus. Não importa se é movimento tal, movimento A, B, se é uma realidade A ou B, se tem guerra, se não tem. A sabedoria de Deus perpassa por todos esses momentos mostrando a boa doutrina. Que não é falha, que não é passageira, que não é substituível, que não é digna de ser reparada, mas é o que é. E vai continuar por todo sempre. A boa doutrina. A doutrina do Senhor. Em segundo lugar, nós discipulamos os nossos filhos com histórias. E aqui, tendo a oportunidade de pastorear os adolescentes, a gente sempre ouve assim: pastor, quando meus pais, meus avós começam assim, na minha época, eu desanimo. Ah, não, toda vez quer contar história. Eu já sei das histórias, pastor, já repetiu as mesmas histórias várias vezes. Mas, biblicamente, um pai que teme ao Senhor, ele discipula o seu filho contando história. Contando história. Como isso acontece aqui? Versículo 3. Quando eu era... Lembra dessa expressão? Ela é bíblica, tá?
pais, avós, tios que estão aqui conosco, quando você usar essa expressão, no meu tempo, quando eu era menino, quando eu era moça, e os pequenos aí vierem a te questionar, ó, tá na Bíblia essa expressão, tá? Eu tenho direito de usá-la. Quando eu era filho em companhia de meu pai, citando agora o avô, né? Para os filhos. Tenro, ou seja, bem jovem, único diante de minha mãe. Então o meu avô me ensinava e me dizia. E aqui ele traz as palavras do avô, Davi. Retém o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo que você possui, ouro, prata, que tiver ao seu alcance. Adquire o entendimento. Estima, ou seja, valorize a sabedoria, e ela, a sabedoria, te exaltará. Se você abraçar a sabedoria, ela te honrará. Dará à tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Meus irmãos, o princípio mais básico e fundamental que nós temos de educação de filhos é contar a história. É se usar da memória quanto aos feitos do Senhor. Por exemplo, de acordo com o que Deus ordenou, esta é a principal forma de preservar a verdade do Senhor, transmitindo ela de geração em geração. O salmo que foi lido pelo Júlio César no início: contaremos à vindoura geração os feitos do Senhor, o seu poder, as suas maravilhas. Como que isso acontece então com a gente, pastor? O que Deus já fez por você até hoje? Ah, não, Deus me alimentou, fiquei enfermo, Deus me curou, fui fazer uma viagem, Deus me guardou, aconteceu isso, Deus... É isso que você vai contar para os seus filhos. O que você vai contar para suas filhas, para os seus filhos, é o que Deus tem feito na sua vida. Você está apresentando a doutrina e agora você vai dar um corpo para essa doutrina. Porque falar de doutrina aqui na igreja é muito prático, é muito fácil, no sentido de, ó, meus irmãos, Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre ele os nossos pecados. E agora a gente tem paz com Deus. Isso é doutrina. O que a gente vai fazer com isso? A gente vai perder o medo de orar porque Deus me ama. Se eu te perguntar se você morreu hoje, você está no céu ou no inferno? Eu estou no céu. Por quê? Ué, porque a doutrina fala que Cristo morreu por mim. Então, a doutrina ela precisa de um corpo. E esse corpo são as histórias que nós contamos, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso chegar para o Pietro e dizer, ó, Pietro, a Bíblia fala sobre isso, isso, isso. Ok, pai. E de tudo aí que o Senhor me falou, o que Deus já fez por você? Não sei, meu filho, mas eu continuo crendo. Eu não sei? Deus fez maravilhas. O próprio nascimento do Pietro foi algo miraculoso, né? Primeiro, a mãe da Vitória era estéril. Todas as mulheres da família da Vitória tiveram dificuldade excessiva para engravidar. A Vitória, pela graça de Deus, engravidou em menos de 20 dias, quando a gente falou assim, vamos ter um filho. Não deu nem muito tempo da gente pensar em ter. Ela engravidou. Quando ela engravidou, que foi um momento, por ser tão rápido, a gente não estava preparado. Ela estava tomando um medicamento que afetava o desenvolvimento do feto. De modo que, humanamente falando, o Pietro ou não era para ter sido desenvolvido saudavelmente lá no útero da Vitória, ou se nascesse, nasceria com alguma deficiência ou com alguma parte do corpo faltando, que eram os efeitos colaterais do remédio. E aí, quando a gente recebeu a notícia que ela estava grávida, Senhor, tem misericórdia. E aí, ouviu o coração, né? Uma alegria e um terror ao mesmo tempo, né? Porque se não ouve esse coração batendo. E aí o médico tá aqui, cara, você vê, Senhor, misericórdia. Aí escuta, né? Aí ouviu, oh, graças a Deus. Aí, chega aquele momento lá da ultrassom transmorfológica. Morfológica. Pra ver a formação. Aí vai procurar o menino. Aí procura. Ô senhor,
Cadê a mão do menino? Aí, achou a mão. Falei assim, peraí, deixa eu contar os dedinhos. Aí, conta os dedinhos. Um, dois... Não, tem 5. Graças a Deus, tem 5 dedinhos. Então, assim, foi uma gestação 9 meses, com muita aflição. Senhor, tenha misericórdia. O Senhor não permita que Deus abençoou. Então, o nascimento do Pietro já é uma história do quanto Deus é poderoso. E que eu preciso contar para ele. Eu preciso transmitir a ele as maravilhas do Senhor, o seu poder, porque ele é bom. A gente ouve aí os irmãos contando história de seus filhos, né? Cortou o dedo e corre, aquela coisa toda. Mas Deus cuidou, abençoou, confortou. Isso é maravilhoso. Né? Acompanhando os irmãos que também com seus filhos fazendo transplante. E nós oramos aqui, clamando ao Senhor. Deu certo porque o médico é muito bom. Pode até ter sido. Mas foi pela graça do Senhor, pelo poder de Deus. Quantos transplantes dá tudo certo, compatível, na hora que efetiva, a incompatibilidade aí entra num processo terrível, mas é a boa mão do Senhor. Então perceba que ao contar histórias, quando eu era menino, quando nós sabemos que você, Pietro, quando você, Paloma, quando você estava vindo, foi uma bênção do Senhor. E se não fosse o Senhor, teria sido completamente diferente a história. Então, contar aqui histórias é um elemento essencial, porque me coloca diante de um testemunho. Eu vi Deus agindo, eu reconheci a boa mão do Senhor e é Ele quem está conduzindo a minha vida. Não são coisas difíceis, meus irmãos. É apenas testemunharmos aquilo que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Aqui nós temos, e eu quero citar mais 2 textos. Êxodo 12, versículo 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este, pai? Vocês irão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, livrou as vossas casas. Versículo 20 do capítulo 6 de Deuteronômio. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos do Senhor nosso Deus? Então vocês dirão aos filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E um outro texto, Josué capítulo 4, versículo 6. Quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam estas pedras? Então vocês dirão, essas são as águas do Jordão que foram cortadas para que o povo passasse a pé enxuto. Então, o próprio Deus, ele coloca elementos didáticos, como o Júlio César citou, o tabernáculo, as pedras, os testemunhos, os mandamentos. Pai, para que 10 mandamentos? Ah, meu filho, senta aí, deixa eu te contar por quê. Pai, por que a ceia do Senhor? Que negócio é esse? Pera aí, meu filho, deixa eu te contar para você. Pai, para que tem que ler a Bíblia? Senta aí, deixa eu te falar por quê. Deus nos dá elementos para que no culto público as crianças sintam-se curiosidade. Por quê? Para quê? Os nossos filhos aqui, provavelmente todos eles já perguntaram, eu posso comer desse pão? Aí puxa assim, por que eu não posso comer? E aí você tem a oportunidade de explicar e de mostrar a palavra do Senhor. Então, todos esses eventos é o próprio Deus nos dando a oportunidade de orientar os nossos filhos. E aqui eu quero trazer uma experiência também como uma nota daquilo que eu aprendi para passar para os irmãos. Contar histórias e apresentar uma boa doutrina por si mesma, sem sensibilidade, também é muito perigoso. Em que sentido? A gente participou do casamento da minha irmã, e aí o Pietro brincando lá com os outros meninos, e aí fica aquele negócio de cada um com seu brinquedo, e mistura os brinquedos, e quebra o brinquedo de um do outro, e ele vem chorando. Pai, quebrou meu brinquedo, os meninos não querem brincar do jeito que eu gosto. E aí, sentei com ele e fiz um Pietro. Mas os meninos não são obrigados a brincar do jeito que você quer. Você pode aprender a brincar com eles. Aí ele parou e fez assim, pai, você não está preocupado com o meu brinquedo que quebrou? Aí foi onde eu percebi que mesmo que a gente ensine boa doutrina, mesmo que a gente conte, olha, quando eu era criança,
Eu brincava também, Pietro, e aí os meninos batiam em mim, porque eu era mais magro do que eu sou hoje, mais pequeno do que eu sou hoje. Então os meninos me levavam para atrás daquelas caminhonetes gaizeira. Isso eu lembro claramente, nos aniversários dos meus primos, eles pegavam as varas e taca em mim. E aí se eu gritasse, né? Terminava lá, ataca. E aí? Não, tô bem. Tô bem. Voltava, sentava lá na mesa, não queria saber de brincar com mais ninguém. E aí minha avó, minha mãe, ué, não vai brincar mais com os meninos? Não, não, tô cansado. Tô cansado, eu tô com sono. Vou ficar esperando o bolo. Mas o Pietro me mostrou que eu preciso ter sensibilidade também para que a doutrina não seja sem vida, não seja uma doutrina seca. Eu preciso mostrar, meu filho, peraí. Não, realmente. Oh, que, que pena que quebrou seu brinquedo, meu filho. Eu fico muito triste que isso tenha acontecido, mas quando a gente brinca com os outros, a gente também precisa aprender a brincar de outro jeito, não só do nosso jeito. E para ele talvez seria uma experiência diferente. Então, quando a gente conta a história, se importe com o sentimento dos seus filhos, sejam eles pequenos, sejam eles grandes. Eles estão falando de uma dor que para eles é uma dor real. Não minimize isso. Não, no meu tempo isso aí é besteira. Sim, para você é uma besteira, mas para ele talvez seja uma dificuldade muito grande. Lembre-se, os nossos filhos não nascem com o nosso currículo de vida. Eles nascem com o currículo deles a ser preenchido pelas experiências deles. Então, o quanto você foi durão, talvez seu filho não seja. Talvez sua filha não seja. E você precisa ter sensibilidade para isso. Para que nas suas dores, nos seus lamentos, nas suas preocupações, eles possam confiar em nós a ponto de contar. Porque se eu falo assim, Pietro, que besteira, meu filho, quantos brinquedos tem nesse mundo e você chorando por causa disso? Talvez ele nunca mais contaria que ele tá triste porque quebrou o brinquedo dele. Ah, mas é só um brinquedo. Ok. Mas se lá na frente ele começar a quebrar o casamento dele, ele não vai contar para mim. Ele vai contar, pai, eu tenho uma coisa para te contar. O que foi, meu filho? Eu divorciei. Mas começou lá no carrinho quebrado que eu falei assim, eu não quero saber disso, isso aí é besteira. E aí, à medida que a vida vai acontecendo, os nossos filhos, eles não têm a capacidade de falar assim, não, peraí, um brinquedo... Não, realmente, um brinquedo é uma coisa superficial, o casamento é uma coisa importante, uma coisa mais relevante. Eles não têm condição disso. Eles vão se basear nas experiências deles. Meu pai não quis ouvir sobre o brinquedo, meu pai não quis ouvir sobre a briga na escola, meu pai não quis ouvir quando eu disse que estava gostando de uma menininha, e ele falou que isso é besteira, que eu tinha que trabalhar para ser homem. Quando chegar lá nos problemão, ele vai basear nos probleminhas. E não vai querer confiar em mim. Então, quando nós contamos histórias, é para mostrar que falhamos, mas que a boa mão do Senhor esteve comigo quando eu era criança, jovem, até agora, quando eu sou pai. Por quê? Porque nós estamos discipulando. Eu não sou o mestre. O mestre é Cristo Jesus. Eu sou discípulo de Cristo, ensinando outro discípulo a seguir a Cristo Jesus. Mas o verdadeiro mestre, o perfeito, o que não falha, é Cristo Jesus. Jesus, ele é sensível. Ele ensina, ele conta histórias, mas ele chora. Ele conta sobre passarinhos e sobre sementes, mas ele chora. Ele fala: por que vocês não creem, ó pequeninos? Mas ele também diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. E às vezes nossos filhos, em algum momento, não vai precisar ouvir uma história, mas vai precisar tão somente que você abrace ele ou ela e fique ali abraçado. Como Cristo fez quando disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Vamos repousar um pouco. Às vezes a gente precisa ajudar nossos filhos a desacelerar. Nossa tendência é acelerar eles mesmo. Porque a gente está preparando para o mundo. A gente não está preparando o filho para o mundo. A gente está preparando filhos para o céu. Para o céu, meus irmãos. Não perca isso de vista. Não perca isso de vista. Se você estiver preparando ele para o céu,
ele vai estar pronto para ocupar qualquer função, qualquer posição, qualquer realidade aqui na Terra. Porque ele vai estar servindo ao Senhor, que é dono de tudo isso. Mas se a gente prepara os nossos filhos para o mundo, eles perderam sempre. Porque o coração deles vão estar aqui. E quando a gente conta essas histórias, é para mostrar onde deve estar o nosso coração. E em terceiro e último lugar, nós discipulamos os nossos filhos com experiências. E quando a gente fala experiência, nós, a partir do versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. A gente tem um outro texto que nós conhecemos talvez mais do que este, que é Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Para mostrar que é no caminho. Não tem como eu dizer, meu filho, vai lá para a igreja. Mas eu não vou. Meu filho, vai na escola dominical, que é importante. Mas eu não vou. Meu filho, vai orar. Mas eu não oro. Meu filho, seja íntegro com a sua esposa. Mas eu não sou com a mãe dele. Meu filho, respeite a sua namorada. Mas eu me gabo de que tive 20, 30 namoradas. E aí, quando ele olha para mim, eu quero ser como o senhor. E tem mais, viu, pai? O senhor falou para mim nas histórias que o senhor me conta, que o senhor teve 40 namoradas. Eu quero ter pelo menos 41. Para mostrar que eu venci o senhor. Não é uma disputa. Eu cresci com um pai de um amigo que ele contava vantagem demais. Né? E a gente tudo pequeno. E aí, não era cristão. E a gente, conforme foi crescendo, né? E ele contando as histórias amorosas dele, né? Como ele era bonito e galanteador e que namorava todo mundo. E aquilo, nós ouvimos aquilo como um herói, como um modelo. E nós ali com medo de falar te amo para a menina na escola, a gente via aquelas histórias como uma coisa impossível de alcançar. E aí eu lembro que nós estávamos já quase completando 18 anos, e aí ele falou assim, ó, lá em Goiânia, né, na época. Ele falou assim, ó, tem um lugar que eu quero levar vocês quando vocês completar 18 anos. Aí eu falei assim, que lugar que é esse? Não, vocês vão descobrir quando chegar lá. Mas é o seguinte, lá vocês vão aprender a ser homem, né? Era a boa doutrina dele. Boa doutrina essa que, infelizmente, tem sido para muitos pais ao transmitir para os filhos. De que um verdadeiro homem é alguém que é muito um namorador. E não alguém que namora uma vez só e casa. Isso não, isso é um fracasso completo. Mas a nossa experiência deve levar nossos filhos, primeiro, ou a aprender conosco para fugir. Lembra, Provérbios fala o seguinte. Alguém que se considera esperto, ele erra uma vez, na segunda vez ele acerta. Ele aprendeu, ele é esperto. O sábio aprende com o erro dos outros. O sábio não precisa errar para aprender que aquilo é errado, que aquilo não vai dar certo, que aquilo é ruim, que aquilo não presta. Não, o sábio, ele aprende com a história do outro, com a experiência do outro. Ah, você fez isso, não deu certo? Não? Não, ok, beleza. Quando chega a vez dele, ele desvia. Porque ele sabe que vai... Gente, minha mãe sempre falava assim, Júnior, o que começa errado, termina errado. Isso ficou pregado na minha memória. Toda vez que eu queria começar a fazer alguma coisa, mais ou menos, eu ouvia a voz da minha mãe. O que começa errado, termina errado. E graças a Deus isso serviu de bússola no meu coração, no sentido de me precaver de algumas coisas. Errei? Infelizmente errei em algumas. Mas naquilo que, pela graça de Deus, minha mãe pôde me orientar, eu tive a oportunidade de aprender. E aí, volta, né? Talvez você não foi um pai, um filho que na sua juventude você era crente. E talvez as nossas experiências, como as minhas, não sendo crente quando mais novo, sejam todas ruins. Seja de correr da polícia porque está fazendo coisa errada, não no sentido criminoso,
mas no sentido daquilo que, como criança, a gente acha que qualquer coisa a polícia tá vindo atrás da gente, brincar na rua até mais tarde, aí vem a polícia, meu Deus, você vai levar a gente pra cadeia, corre pra casa. Como que você vai transmitir isso para os seus filhos? Como que você vai transmitir as experiências que você teve quando ímpio para seus filhos, para que ainda assim eles aprendam com a sua experiência? Tomando cuidado para que na hora que a gente vá contar, a gente não conte vantagem. E aí a gente tem essa mania, né, meu filho, teve uma época que era boa demais, viu? Nossa, teve uma época que eu não conhecia a Cristo. Pensa tanto que seu pai farriava. O que ele vai pensar? Ué, então, tem uma vida sem Cristo que a gente pode farriar? E ele vai desejar isso. Porque eu falo com tanta alegria. Ué, eu quero ser alegre igual ao meu pai. Parece que agora ele tá triste, vai pra igreja triste, volta da igreja triste. Toda vez que ele conta de quando ele era rapazinho, é uma alegria só. Até chora de tanto rir. Mas quando vai pra igreja, é cara fechado, sério. Nossos filhos percebem isso. E mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Aqui, então, nossos filhos, e aí, trazendo uma expressão que a gente tem da pedagogia, os nossos filhos aí, quem tem filhos aí até mais ou menos 8, 10 anos, ele é como esponja. Ele vai absorver tudo que você diz, faz, fala, ele vai absorver. O que ele está absorvendo de você? Porque é isso que vai moldar o caráter dele conforme as coisas forem acontecendo. Quando a gente olha para o modelo de Cristo Jesus, ele mostra claramente que ele faz isso. Por exemplo, lá em Marcos, ele diz o seguinte: eu escolhi 12 para estarem comigo. Mateus 11, 29, aprendei de mim. João 13, 13, eu vos dei o exemplo. Para mostrar sempre, caminhem comigo, aprendam comigo, vivam comigo. E a minha experiência, mesmo nas trevas, tem que apontar para Cristo. Meu filho, seu pai, terrível, desobediente demais, fazia muita coisa ruim para sua avó, para sua bisavó. Mas eu me arrependo, meu filho, porque naquele tempo seu pai não sabia como tratar a mamãe do jeito que deveria ser tratada. É mesmo, pai? E o que você fez? Eu pedi perdão para ela. Quando eu aprendi que eu estava fazendo errado, mãe, me perdoa. Porque quando ele desobedeceu, meu pai pediu perdão para a mãe dele. Eu vou pedir perdão para a minha também. É assim que os nossos filhos também aprendem. Através da boa doutrina, através da nossa história, mas através da experiência. E você pode proporcionar experiências intencionais com seus filhos. Uma ligação, passar o final de semana juntos. Né? A gente viu aí de uma forma tão bonita, né? Os irmãos viajando aí países para estar com os filhos no casamento. Isso é se esforçar, é se fazer presente. Talvez você não pode estar pessoalmente, mas liga. Meu filho, eu tô aqui, viu? Pode contar comigo. Esteja junto, participe. Seus filhos longe ou perto, seja participante. Não é intrometer na família dele, não é intrometer nas decisões dele, mas mostrar que você está ali pronto para ajudar, para aconselhar, para orar. Porque se os nossos filhos não tiverem em nós esse lugar seguro e de referência sempre que precisarem, eles vão buscar em alguém. Eles vão buscar em alguém. E aqui é onde que, ao vir a nós os levamos a Cristo Jesus. Tá difícil aí, meu filho? Tá difícil, minha filha? Não, então, o pai queria orar com você. Não, pai, mas... Não, vamos orar. Deus vai cuidar. Não, pai, mas o senhor sabe que eu não acredito nessas coisas. Não, tudo bem, minha filha, mas eu acredito. E a gente vai orar porque eu acredito. Então tá bom. Então tá bom. Aqui nós temos também um exemplo do apóstolo Paulo. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, isso ele fala em Coríntios, ele fala em Filipenses, ele fala para a igreja de Éfeso. E é muito interessante porque Paulo faz isso com filhos que não são dele. Paulo faz isso com Timóteo, com Tito, com Silas. Ele carrega esses meninos. Vem cá comigo, você vai aprender comigo, você vai pregar comigo, você vai viajar comigo, você vai ser perseguido comigo, você vai se tornar como eu sou em Cristo.
Isso é um discipulado. E como nós estamos vendo, Paulo caminhou com Timóteo a ponto de falar assim: Timóteo, agora você vai ficar na igreja. Não, Paulo, eu não estou pronto. Não. Tá pronto, porque Deus é quem te capacita. Deus é quem te capacita. Não, pai, eu tô namorando já tem 3 anos, 4 anos. A gente conheceu um casal que namorou mais de 10 anos. Tô namorando tem 10 anos, pai, eu tô com medo de casar. Pode casar, meu filho. Porque é a coisa certa a se fazer. Não, mas isso se der errado, o mundo fala que é só casar dar errado. Deixa eu falar então a boa doutrina. A boa doutrina, que não é deste mundo, não é supersticiosa, mas ela mostra que ao fazermos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Nós somos abençoados. Consagre ao Senhor o teu caminho e Ele endireitará as veredas do teu coração. Fará sobressair o teu desenvolvimento, o teu crescimento. Então, quando a gente olha para esse processo de paternidade, meus irmãos, a gente percebe como que em Cristo nós aprendemos a ser um pai melhor. Aprendemos a lidar com os nossos filhos. Eu estou dizendo tudo isso não para dizer o seguinte, como finalização: faça isso e seu filho vai crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre a nossa responsabilidade. Porque a responsabilidade diante de Cristo Jesus vai ser dos nossos filhos. Mas foi feita uma pesquisa e descobriu que dos filhos que têm o exemplo dos pais na fé de forma íntegra, é claro, mas vamos ver uma porcentagem, né? Uma coisa humanamente falando. É 33% mais efetivo do que os filhos que crescem na igreja sem a presença dos pais. Em outras palavras, o que essa pesquisa disse foi o que nós temos na Bíblia. A importância da presença dos pais na vida dos filhos, que é um testemunho que eles não apenas ouvem, mas que eles vivem na prática, no dia a dia. Como aplicação, então, em primeiro lugar, a paternidade, como discipulado, exige participação ativa e intencional na vida dos nossos filhos. Talvez seus filhos já sejam grandes, casados. Talvez você nunca viu seus filhos orarem na refeição. Pede um dia, com muita gentileza, é a casa dele. Podemos orar? O pai queria orar aqui com vocês. Não, pai, por favor. Não deixou? Continue orando para que Deus disponha o coração para que aceite orar na próxima oportunidade. Mas seja intencional. Você vai viajar com seus filhos? Aproveite isso. Você vai passar uns dias na casa dos seus filhos? Aproveite. Seja intencional. Não chega lá e deixa a vida te levar, não. Talvez aquele seja um momento seu com seu filho, com a sua filha, de influenciá-lo na fé. Seja intencional, demonstre amor, demonstre preocupação, seja verdadeiramente alguém em Cristo Jesus. Não, eu vou para lá, vou descansar e a vida vai me levar. E aí você não conversa, não aconselha, nem pergunta como que tá as coisas lá. Eu já ouvi uma história, os pais foram visitar os filhos e aí chegou lá, festa, churrasco, foram embora. No outro dia, a filha ligou: pai, eu não contei para vocês enquanto vocês estavam aqui, a gente estava se alegrando e tudo mais, mas eu tô voltando para casa. E aí os pais se assustaram. Não, minha filha, mas como que é isso? A gente estava lá, viu vocês, né? Tudo bem, a casa, uma bênção. Não, mas é porque vocês estavam lá com a gente ficou sem jeito de demonstrar que estávamos passando por problema. Mas se esses pais, em algum momento lá, que terminou o churrasco, terminou as festas, e aí, como que vocês estão? Que bom que você perguntou isso, pai. A gente está passando por dificuldades. Mas a gente, às vezes, não tem essa intencionalidade. A gente não vê nossos filhos como pessoas a quem nós visitamos para evangelizá-los. Eu vou para casa do meu filho. Lá vai ser bem, vou ver meus netos, vou curtir todo mundo. Não, é uma missão. Visitar nossos filhos é uma missão. E que a gente deve fazer com muito cuidado, com muito zelo. Segundo, a paternidade como discipulado exige que apresentemos o evangelho em palavras e também na prática. Aquilo que nós falamos, então, anteriormente. E terceiro,
A paternidade como discipulado nos leva a assumir a responsabilidade de conduzir irmãos mais novos no Evangelho. Então aqui, diante de Deus, eu não sou responsável como irmão em Cristo apenas pelo Prieto. Como mais velho, eu sou responsável pelos mais novos do que eu. Eu preciso ser bom testemunho para os filhos de vocês. Porque se eu sou só pro Pietro e na frente de seus filhos, mas você viu o pastor xinga? Não, pastor xinga? Ele xinga. Eu vi lá jogando bola lá, xingando lá todo mundo. Não, pastor não. Não, ele xinga, eu já vi ele xingando. Eu tenho que dar bom testemunho. E eu tenho que ser pai para os filhos de vocês naquilo que é a minha responsabilidade de orientá-los, aconselhá-los. Assim como os irmãos para com os meus filhos. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente, na igreja do Senhor, os mais novos, trate como filhos. Os da mesma idade, trate como irmãos. E os mais velhos, trate como pais. Este é o ensino. E nós precisamos cuidar também para que a gente possa conduzir os nossos irmãos. E aqui, uma palavra em especial para os filhos que não têm seus pais na igreja. Ainda assim é importante que nós tenhamos esse papel, meus irmãos. Porque na ausência do pai biológico, você, como irmão em Cristo, você tem o dever, a responsabilidade de conduzir este jovem no caminho do Senhor. Mas eu não quero envolver com isso não. Então é uma omissão, isso é pecado. Isso é pecado. Eu preciso orar, eu preciso sentar com ele aí e conversar. E aí, como tá lá na escola? Eu preciso me importar com eles. Porque eu sou chamado também a cuidar dos mais novos do que eu, como filhos na fé. Os irmãos aqui mais velhos do que eu os vejo como pais. Naquilo que me orientam, naquilo que me ensinam. Eu jamais, pela graça de Deus, me colocaria, eu sou pastor, meu irmão. Você quer me ensinar? Jamais. Os irmãos que são mais velhos, aqui quase a maioria, eu ouço, graças a Deus, porque eu quero aprender com a experiência dos irmãos. E como já teve situações aqui, pastor, com relação a tal decisão, eu acho que poderia ser assim. Não, meu irmão, então a gente vai rever essa questão aí. Por quê? Porque os irmãos mais velhos do que eu são como meus pais. E eu devolvi-los com a honra devida à paz. E isso é importante para que a igreja cresça de forma saudável.